Shalom a todos, muito boa noite. Aqui é o apóstolo Thiago Marques falando e eu tenho boas novas para te dar. O Senhor Jesus Cristo, Ele vive e reina por toda a eternidade. Olha que coisa interessante, né? Ninguém tira Ele do trono. Ele só sai quando Ele quer. Ele saiu do trono para vir algumas vezes aqui na Terra. E a vez que ele mais ficou foi quando ele nasceu da Virgem, até a sua ressurreição, mais 40 dias, aí sim ele voltou para o seu trono. Eu também quero te dar boas notícias, porque se você está sendo perseguido, se você está sendo atacado pelo inimigo de todos os tipos de instrumentos e formas que se pode ter notícia, você é importante. Primeiro para o Senhor, porque nós fomos comprados pelo seu sangue puro, sangue carmesim, louvado seja o seu nome. E segundo, porque se o inimigo te ataca, é porque você tem não só as suas qualidades, mas também os seus níveis de importância diante do Senhor e dos homens. Mas eu também quero me alegrar contigo, porque se o inimigo nos persegue, a gente muitas vezes se abate, né? Isso é normal. Somos humanos. O próprio Senhor Jesus, ele ficava abatido. Ele ia orar no monte, orar sozinho, com certeza se derramava para o Pai nesses momentos. Mas você já parou para pensar por que o inimigo te persegue, me persegue, persegue a igreja do Senhor? A primeira explicação que eu quero te dar é porque nós temos o Espírito Santo. O inimigo não pode mais ser um com o Senhor. Desde quando ele foi expulso, ele não pode mais voltar a ser o que era. Você compreende? Então, o primeiro motivo de ódio que ele tem por nós é porque ele não pode voltar a ser o que era. Muito pelo contrário, ele já tem um decreto, um veredito de morte eterna. Nós conhecemos bem o que é o lago de fogo. Mas, enquanto isso não acontece, amada igreja, nós somos o alvo desse ataque. De todos esses ataques, somos o alvo. Nós, você também conhece bem essa parte bíblica, teológica que eu vou te contar. Nós substituímos os anjos caídos. Nós sabemos muito bem que a terra seca, a porção seca do planeta Terra era o único continente. A ciência diz que caiu um meteoro, separou a Pangeia, viraram os continentes, os dinossauros morreram, mas a gente sabe muito bem quem caiu aqui. Isaías capítulo 14 fala muito bem sobre isso. Ezequiel 28 também fala muito bem sobre isso. Então, irmãos, eu não quero me atentar a essa parte, eu quero me atentar ao porquê que nós somos perseguidos. Fique comigo até o final, você vai entender. Antes de continuar, eu quero te mostrar aqui, estou segurando na minha mão esquerda a etiqueta de um atendimento num pronto-socorro aqui do Hospital do Exército aqui de Fortaleza. Aqui em Fortaleza agora é 2 horas e 32 minutos já do dia 18. Estamos na madrugada, né? Então estou fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, bem simples. Não preparei nada, nenhum ambiente. Estou gravando aqui na mesa aqui da minha casa, deixando a parede de fundo. Então vamos lá. Hoje de tarde, ontem à tarde, que foi terça, que foi segunda, eu postei uma mensagem sobre motivação, sobre
prosseguimento na missão, sobre resistência, firmeza. E lá no final eu coloquei que o amoroso Espírito Santo, nesta tarde, nos console, nos cure, nos liberte, nos renove, e fui colocando outros verbos. Eu quero que você entenda que muitas vezes o Senhor não nos livra do problema, e você sabe muito bem disso. Muitos problemas que acontecem só acontecem no reino espiritual, não chega até nós, não é verdade? E quando às vezes chega perto de nós, o Senhor nos livra, mas os poucos problemas que vêm até nós, nos atingem, são pedaços de setas, não são setas inteiras, porque se for a seta inteira, a gente não aguenta, a gente morre. Já diz a minha pastora, a minha mãe na fé, a pastora Zedite, são pedaços de seta, pedaços, porque se vier inteira, a nossa matéria não aguenta. Então, amada igreja, está aqui, hoje de madrugada, dei a entrada lá no SPA, no hospital, está aqui ainda, o braço ainda está um pouco inchado, eu vou deixar aqui porque inchou bastante o braço ali na punção. Você está entendendo? Viemos aqui para Fortaleza esse ano, eu e minha família, viemos com a missão do Senhor. A gente ainda não está tranquilo a ponto de começar de verdade a obra de Deus aqui. Então o inimigo ele tem colocado muitas dificuldades. Eu e minha esposa trabalhamos com libertação, com cura, pregação da palavra. São diversas as atividades que o Senhor nos permite fazer para Ele, sem buscar reconhecimentos, aplausos, não, de preferência que poucas pessoas em relação a essas coisas, né, fiquem sabendo, para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente não se ensoberbeça, não é verdade? Coração do homem enganoso. Então a gente precisa fazer como João Batista, que eu diminua e ele cresça. Então, amada igreja, nós somos o alvo do inimigo. O inimigo, ele não tem como alvo o Senhor. Ele não pode fazer isso. Ele não tem como atacar o Senhor. Ele combate contra os anjos de Deus, mas ele não tem como atacar o Senhor. Ele não tem como sequer levantar a voz, o olhar para o Senhor. Então, quero que você entenda que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus que o Senhor envia os seus anjos para nos guardar. Ele nos guarda com o seu poder, com o seu espírito e com os seus anjos. Então, o que eu vou te falar agora não é um motivo de preocupação. É só um entendimento que talvez você ainda não tenha percebido desta maneira, tá bom? Nas Forças Armadas, quando existe um ambiente de guerra e países entram, declaram guerra um contra o outro, pontos vulneráveis e pontos fortes do país inimigo são considerados alvo compensador. O que é o alvo compensador? Pode ser uma autoridade política, militar, pode ser, no caso, uma pessoa, né? Pode ser uma indústria de munição, de suprimento de comida, de armamento, de uma fábrica têxtil, pode ser uma ponte, um local estrategicamente, né, favorável àquele país e que vai fortalecer a sua tomada de posição ali para que o inimigo não avance. Na batalha, na guerra, né, que o exército brasileiro teve que ir até a Itália e tomar o Monte Castelo, nenhum país estava tendo sucesso para tirar os alemães daquele local. Então, Monte Castelo era um local fortemente preparado pelos alemães, diversas metralhadoras, muita mina, muita granada, muito
tudo que eles tinham para não deixar ninguém subir ali e ter algum tipo de êxito. Os Estados Unidos tentou mais de uma vez, vários países dos chamados aliados tentaram diversas vezes. A última opção, que não estava nem nos planos, foi chamar o exército brasileiro. Tipo, manda eles para lá, eles vão morrer mesmo. Talvez eles, conquistem um pedacinho do monte, a gente já fica satisfeito. Mas, graças a Deus e pelas famílias dos brasileiros que aqui estavam orando por eles, com certeza, eles tiveram vitória. A chamada Força Expedicionária Brasileira teve vitória e conquistou o Monte Castelo, sendo o diferencial daquela guerra, fazendo a Alemanha ruir naquele terreno inteiro da Itália. E isso favoreceu a queda da Alemanha como um todo. Então, voltando aqui para a explicação do alvo compensador, são coisas que a gente pode atingir ou capturar do inimigo que vai fazer ele ficar no prejuízo grande. Você entendeu? Então, agora vamos pegar o espiritual. Nós somos os ungidos de Deus. O Senhor nos comprou na cruz do Calvário, além de já ser o nosso Criador. Você acha que isso não é motivo suficiente para nós sermos alvos compensadores para o inimigo? Mas eu quero que você entenda que você também tem que estabelecer no inimigo o seu alvo compensador. Quem são os seus alvos compensadores que estão lá no lado do inimigo, lado espiritual do inimigo? As almas que estão sendo condenadas à morte eterna, a condenação eterna. Nós temos que resgatar essas pessoas para o Senhor Jesus. Nós temos que fazer dessas pessoas afastadas do caminho do Senhor, dessas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, dessas pessoas que ainda não confessaram o Senhor na sua vida, eles são o nosso alvo compensador. Então, olha só, de novo, baixei nessa madrugada ao hospital, já estava me sentindo um pouco ruim alguns dias, mas na noite de ontem, início da madrugada, começou a dar febre, aí já fiquei preocupado e fui no hospital. Tomei medicação na veia, mais soro, estou muito melhor aqui. Só ainda um pouquinho de dor na coluna, enjoo, mas comparado com antes, está bem diferente. Então o inimigo ele sempre vai causar problemas, até porque nem tudo é ele. Nem tudo é ele. Tem coisas que é o próprio Senhor também nos provando, para ver se a gente vai murmurar, para ver se a gente vai desistir do que ele tem para nós, para ver se a nossa resposta para ele vai ser em honra e glória para ele. E eu quero aqui honrar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele nos diz em Romanos 8, 28, portanto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram escolhidos segundo o seu propósito. E em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz, nisto exultais, mesmo que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, venha a ser provada por todo tipo de tribulação, ela resulte em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então, irmãos, não desanime se você muitas vezes não tem saúde. Eu e minha esposa, a gente está passando por um estreito muito grande todos esses anos. Somente ela. Então, a gente entende o que é isso. O que é ter em casa muito remédio, muita dor. Ver o dinheiro indo embora assim, ó. Isso tudo é permissão de Deus. O Senhor já nos disse isso várias vezes. Permissão dele. E talvez você que esteja vendo esse vídeo, você esteja passando pela mesma situação. Não é um castigo por pecados ou outra coisa parecida, mas é simplesmente pela prova de Deus. No Antigo
Testamento, nós vimos e nós vemos Isaac passando por problemas, não de saúde, mas em relação à sua esposa, estéril. Orou 20 anos para Raquel engravidar. Nós vemos Abraão, problema de saúde da esposa, estéril, Sara, quase 90 anos ali para conceber um filho. Nós vemos também depois Raquel, estéril. Mas são problemas que naquele tempo eram contornados pela fé. Eram superados pela fé. E eu quero te motivar. Continue a sua caminhada pela fé. Continue servindo a Deus pela fé. Os nossos olhos não precisam contemplar aquilo que só a fé contempla, porque senão não seria fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se podem ver. Porque aquilo que eu vejo não preciso ter fé. Estou vendo, está aqui, claro, na minha frente. Mas aquilo que eu não vejo, o olho espiritual chamado fé, é que vai agir. Então não desista, prossiga. Mesmo enfermo, doente, perseguido, difamado, caluniado, não te entendem, só te perseguem, te abandonam, te rejeitam, te desprezam. Você não é considerado ninguém na família, no teu trabalho. Te julgam, te desprezam. Irmãos, eu posso aqui ficar vários minutos dando qualidades negativas para o que muitas vezes fazem contra nós. Eu já passei por todas essas e com certeza você também. E muitas outras, não é verdade? Mas eu estou aqui para te motivar. Não desiste não. Que o Senhor te renove nesta madrugada. Que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a minha casa. Tire todo espírito imundo. Caia por terra todo o mal. Que os demônios deem o grito de derrota e batam em retirada e nunca mais voltem. Que a glória do Senhor seja revelada na minha e na tua casa. Que a bênção do Senhor seja perfeita e completa. Que todo tipo de mal seja repreendido, desligado, desconectado, porque eu rejeito em nome de Jesus na minha vida e na tua vida. Toda maldição hereditária eu rejeito na minha e na tua vida, na minha família e na tua família. Que o nome do Senhor seja glorificado, que a paz reine abundantemente, que toda graça seja superabundante para todos nós. Todo espírito imundo caia por terra, todos juntos de uma vez. Todo animal peçonhento que se manifeste na minha e na tua casa caia por terra. Toda mosca, mosquito que vem trazendo enfermidade, doença se manifeste, caia por terra em nome de Jesus. Que toda lacraia, escorpião, toda praga, tudo caia por terra em nome de Jesus. Todo tipo de praga, ratos, morcegos, baratas, escorpiões, piolhos, todo tipo de praga caia por terra em nome de Jesus. Saia em nome do Senhor, que a glória do Senhor venha como fogo resplandecente, como muro de proteção, como um fogo protetor é o Senhor, em nome de Jesus. O vídeo até ficou um pouquinho longo, né? Não esperava fazer um pouco longo assim. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quero te fazer um convite. Se inscreva nesse canal. Se inscreva também no outro canal, Escola da Excelência do Rei Jesus. Me ajude a compartilhar o Evangelho. Se inscreva, compartilhe os vídeos. Seja edificado pelos vídeos, pelas mensagens bíblicas que tem nos vídeos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.